Esta transição deveria ser feita de forma a facilitar a vida do novo governo. Facilitar por quê? Porque este seria o interesse do cidadão, seria o interesse dos brasileiros e brasileiras. Quer dizer, se a gente pudesse fazer com que o novo governo que viesse pudesse funcionar a pleno vapor desde o início, isso redundaria em benefícios para a sociedade brasileira. Então começamos a discutir isso no início de 2002 e a coisa foi evoluindo ao longo de 2002. Não há nenhuma dúvida que houve uma alternância de poder, talvez a alternância mais forte que poderia haver, né? Saiu uma coligação PSDB, PFL, PMDB e entrar o PT, o Partido dos Trabalhadores, que sempre foi oposição. Então, nesse sentido, a nossa esperança é que a partir daquela transição a gente poderia deixar claro que este seria um caminho possível de ser percorrido e, portanto, ajudando o país a amadurecer. Eu não quero parecer pretensioso, acho que a gente nunca deve ser pretensioso, mas a gente procurar colaborar para este amadurecimento, eu acho muito importante. E eu acho que com a transição que nós fizemos, nós colaboramos. O processo de transição, ele não tem a ver mais com a eleição já acabou. Portanto, um processo de transição passa a ser entre duas autoridades, a autoridade que sai e a autoridade que entra, pessoas que têm responsabilidades perante a sua comunidade. Portanto, todas as questões partidárias, todas as brigas das eleições e tudo mais, tem que ficar para trás e tem que se trabalhar agora de forma cooperativa, pensando no benefício daquela comunidade que aquelas autoridades, uma está liderando e a outra vai liderar. Então, eu acho que o grande desafio é entender, como eu disse, que o processo de transição pressupõe, como é verdade, que a eleição acabou. Então, as pessoas têm que se desarmar, o eleito e a pessoa que está deixando a função, eles têm que se desarmar. Esse é o grande desafio. E me parece que talvez nos municípios, por esta briga ser um pouco mais acirrada, isso talvez seja um pouco mais difícil. Mas eu tenho a confiança de que os prefeitos, tanto os que saem quanto os que chegam, terão uma visão de patriotismo e um sentido de obrigação com seus munícipes que farão com que eles façam essa transição de uma forma mais organizada. Casa onde falta pão, todo mundo chora, todo mundo tem razão. O problema básico é que as demandas sociais, as demandas de infraestrutura, as demandas de segurança, são todas muito grandes. E não há recurso, o país não dispõe de recursos para atender a todas as demandas simultaneamente. Então tem que haver priorização. E aí cada esfera de governo entende que as suas despesas, as suas obrigações são mais prioritárias. Isto leva a uma briga permanente e a gente vê acusações de que o governo federal crescentemente centraliza a arrecadação por meio de artifícios diversos, mas por outro lado a gente não deve esquecer também que crescentemente são agregadas atribuições ao governo federal na área de saúde, na área de educação, aumentam vinculações, aumentam, digamos, obrigações de fazer despesas. Então é como eu disse, é muito complexa e acho que todo mundo tem razão, só não tem dinheiro para todo mundo. No final alguém tem que pagar, né? E é o contribuinte, né? Quer dizer, quem paga esta conta, a gente pode inventar 1000 artifícios, mas no final do dia, quem vai pagar a conta é o contribuinte, sempre é o contribuinte. E aí eu acho que é muito importante o trabalho de algumas organizações que a gente percebe, né? Tem aí o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, tradicional, temos aí algumas associações de municípios, agora mesmo aqui no estado do Rio Grande do Sul estão organizando um congresso dos prefeitos eleitos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, exatamente para discutir temas relevantes. Eu acho que todas essas iniciativas são muito importantes e eu acho que o prefeito que chega, é muito importante que ele saiba que existe uma lei, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela, de fato, ela é uma lei que lhe traz, digamos, consequências bastante importantes, inclusive de natureza pessoal, caso ele não administre adequadamente as suas contas. Coisa que muitas vezes, digamos, desvios acontecem, ou não procedimento adequado, nem por má fé, às vezes por desconhecimento mesmo. Então eu acho que é uma recomendação muito importante que os prefeitos novos possam procurar
saber quem pode lhes ajudar, quem, enfim, pode lhes ensinar. E de uma maneira muito, eu acho que a gente aqui não tem que ficar preocupado, eu vou dizer que eu não sei. Eu acho que é melhor dizer que não sabe. Eu acho que todo mundo não nasceu sabendo, todo mundo alguma coisa não sabe mesmo, e é melhor perguntar do que depois ter uma consequência muito séria, inclusive sob o ponto de vista pessoal, como eu mencionei. Todo e qualquer ato ou ação dos agentes públicos tem de ter como objetivo central o interesse coletivo. No sistema democrático, as instituições foram constituídas para a realização do bem comum. É na população que o administrador público, o gestor e o legislador deve pensar acima de tudo. Os antigos e novos administradores municipais devem buscar o entendimento para a melhor gestão nos municípios. Tem de responder aos anseios dos eleitores, assegurando serviços essenciais à população. Todos têm direitos e deveres, e é exatamente o bom funcionamento das instituições públicas que vai possibilitar o pleno exercício da cidadania.